De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, canal 121, né? Para todo o Brasil. 2h19, pessoal, nem me avisa que eu vou entrar no ar. Aí me pega assim desse jeito, né? Eu não vou nem enxergar a ficha agora. Oremos. Bom, para falar sobre viagem, sobre planejamento, né? É com muito prazer que eu recebo aqui em nosso programa a Bruna Polo, que é consultora em encantamento e experiência do cliente no ramo da hospitalidade. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Um prazer estar aqui novamente com vocês. O prazer é todo nosso, porque assim, muitas pessoas têm o desejo de fazer uma viagem, seja um cruzeiro, ir para algum lugar do Nordeste, né, ou ir até para fora do Brasil, mas não sabem como começar. Aí elas ficam pensando assim, eu vou passar meu cartão e pago em 10 vezes que está barato. E não é assim que funciona viagem. Viagem tem que ser planejada porque a gente tem agenda, existe uma questão da cultura, da alimentação, do clima, né? Tem tanta coisa que envolve, quero que você falasse sobre isso. Com certeza, vai ser uma delícia falar com vocês um pouquinho de planejamento, então, de viagens. É um item que eu adoro, acho que quando a gente trabalha com viagem, planejamento é primordial, né? Então, para qualquer lugar que seja, o que você falou, seja uma viagem nacional, uma viagem internacional, um cruzeiro, o que for, planejamento é indispensável, gente. Então, o que eu gosto de falar muito, que eu acho fundamental aí falar para vocês, o primeiro item, vamos começar do basicão mesmo, né? Quando a gente monta um planejamento. Escolher o destino, tá? Pode parecer algo muito básico, às vezes a gente fala, nossa, Bru, mas escolher o destino, isso não é óbvio? Não, principalmente porque cada destino é bom em uma época. Nem todos os destinos a gente pode ir em qualquer época do ano, né? Então eu sempre falo para as minhas clientes, escolha o destino que você quer ir. Faz uma listinha dos destinos dos seus sonhos, daquele lugar que você quer ir. Anota a melhor época desse destino, até para você fazer um planejamento de quando pode ir nesse local. E começa a ver um pouco de quanto provavelmente custaria essa viagem, né? Vamos brincar de uma estimativa aí, aquela coisa para começar. Para você pelo menos ter um norte, né? Porque, gente, sem norte nenhum, é muito complicado a gente planejar de fato aí uma viagem, né? Então, esse é o primeiro item mágico, tá? O segundo que eu gosto de falar muito, né? Quando a gente pensa em uma viagem, documentação. É um item que também, às vezes, as pessoas acham que é muito básico. Imagina, nunca vou ter um problema com documentação. E eu já vi gente perdendo o voo ou perdendo a viagem porque não se atentou a isso, não viu o que precisava e chegou na hora e aí não tem o que fazer, né? Então, documentações importantes. Validar se precisa de algum visto de entrada no local. Então, se às vezes você vai sair do país, vai para algum lugar. Alguns lugares pedem visto, não é só Estados Unidos. Então, o Canadá também pede visto, tem alguns locais importantes. Se precisa de alguma autorização de viagem, então às vezes tem pessoas que têm algum outro passaporte ou alguma coisa, tem locais que você entra só com uma autorização, você não precisa tirar um visto, mas você precisa de uma autorização eletrônica, que normalmente são super fáceis de fazer, só que você precisa se antecipar um pouquinho para não ter problema, né? E aí tem o próprio passaporte, tem que ver se está no vencimento, porque às vezes as pessoas acham que falta um mês para vencer e eu vou viajar. Aí é um risco, né? Então a gente normalmente fala que é importante o passaporte ter no mínimo 6 meses antes do vencimento. Então se ele tiver aí para vencer de 6 meses antes, já é bom fazer a renovação, porque se faltar 2, 3 meses, pode ter problema na hora da alfândega. E agora aumentou o prazo também, né? Agora aumentou. Eles mexem nisso constantemente agora, depois da pandemia, eles mexeram muito nessas questões. Então eu sempre falo, não deixa para a última hora, para a gente não ter problema, porque perder viagem por causa de documento não dá, né? Ninguém merece. E o que é bacana a gente falar também, dentro desse esquema todo, é sobre essas questões. Existem pacotes que algumas agências fazem. Fala um pouquinho sobre os pacotes. Sim, existem algumas formas diferentes, né? Então, normalmente tem os pacotes das próprias agências, por exemplo, uma CVC, a Gastur, e hoje em dia a gente tem pacote dessas empresas digitais, né? O próprio Booking, a própria Decolar, que são empresas que não têm uma estrutura física, mas que oferecem pacotes de viagem. Então, vai muito da pessoa ver. Eu sempre falo muito do orçamento. É importante, nesse momento, você ter o orçamento em mente, porque os pacotes de viagem normalmente têm um preço melhor, né? Mas, em compensação, você não tem uma experiência tão personalizada. Então, é importante a pessoa pesar isso para ela, né? Eu quero uma experiência mais personalizada, e aí eu mesma vou organizar todo o meu planejamento, ou eu trabalho muito, eu tenho uma rotina muito corrida, eu não gosto de planejar, e eu vou contratar um pacote.
né? E aí, quando você contrata o pacote, você tem a tranquilidade de falar, ó, eu tenho essa semana de férias, eu quero ir para um lugar quente e eu tenho esse orçamento. E aí a pessoa vai e se encarrega de tudo. Ou na própria Decolar, quando a gente vê os pacotes, tem muito pacote legal pronto já. Então, às vezes, pacotes para o Nordeste já com passagem aérea, com hotéis muito bons, que eles têm promoções, porque eles conseguem comprar em um lote maior de reserva, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam isso. Ô, Bru, por que esse Hotel X está tão mais barato no Hotel Urbano, no Hotel.com, tem várias dessas plataformas, né? E normalmente é justamente por isso. Essas plataformas, elas compram algumas cotas de quartos por um preço de atacado, vamos dizer assim. Então, eles conseguem um valor muito mais baixo, porque eles negociaram. Sim. E, em contrapartida, o cliente vai pagar muito menos, né? E aí você consegue ir para um hotel super bom acompanhando. Então, eu sempre falo muito isso para os meus clientes. Acompanhe, se você é uma pessoa que gosta mais dessa questão de pacote de viagem, até um cruzeiro e tudo mais, tem muito, é muito bom, gente. Tem muitas empresas boas. Eu gosto muito do Decolar.com e da Booking, que são ótimas, né? Mas tem o Hotéis.com também, tem muita gente que às vezes tem reclamações do Hotéis.com. Eu já usei, nunca tive problema, mas é aquilo, às vezes é um pouco de sorte também, né? Bruna, quando a gente fala também a respeito desses pacotes, as pessoas ficam só presas ao pacote. Ah, que é barato, vou pagar R$210 por mês. Mas elas esquecem que a gente come, exato, que dá dor de barriga, porque a gente está num ambiente que não é o nosso, pode acontecer alguma eventualidade. E aí, como que faz? A gente tem que se programar. Tem. Né? Tem gente que leva aquele monte de shampoo, de coisa, não precisa. Não precisa. É o que eu falo, planejamento de viagem, quanto mais antecipado for, melhor. Então, às vezes, eu gosto sempre de recomendar para as minhas clientes se planejar para uma viagem com pelo menos 6 meses de antecedência. Até para a questão financeira, para a pessoa poder pagar, para a pessoa poder se planejar, se organizar com tranquilidade, né? E aí, se precaver um pouco com esses perrengues, que nem você falou, é isso. Sim. Por exemplo, a pessoa tá lá, comeu uma comida, putz, passou mal. E comprou aquele pacote, não sabe nem o que dá direito, o que está incluso, o que não está. Então, um outro item muito importante do nosso planejamento de viagem é o seguro viagem. Boa. Que é um item que eu falo muito. Gente, não viagem sem seguro viagem. Não importa se é viagem nacional ou internacional. Não importa se é até de ônibus. Qualquer coisa. O seguro viagem é aquele tipo, é o barato que sai caro, que se você não compra, às vezes a pessoa fala, não vou pagar 300, 400 reais num seguro viagem. Imagina, com esse valor eu vou jantar, eu vou em alguma atração. Aí a pessoa come uma comida com tempero, passa mal, e aí a conta do hospital, gente, vem lá nas alturas, e ela queria ter rezado para esses 300 reais terem sido pagos antes, né? Não é? Então, assim, seguro viagem é indispensável, inclusive para viagens para fora do país, a maior parte dos locais exigem que você tenha um seguro viagem, você nem pode entrar sem. Mas o que eu falo muito, que eu acho importante também frisar, imagina, analisar, gente, a cobertura desse seguro, tá? As coberturas do seguro viagem são muito importantes. Então, não adianta também você só fazer qualquer seguro viagem por fazer, porque tem seguro viagem que às vezes te custa 100, 200 reais e é um seguro que a cobertura é muito baixa. E aí, se acontece alguma coisa, aquilo não dá nem para os primeiros gastos, tá? Então, o que é importante? Como que eu uso, né? Então, até para dar um exemplo para vocês. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu pedi um cartão Black especificamente para ter um seguro viagem bom. A gente até falou na última vez que eu vim sobre milhas, a gente conversou um pouco sobre isso. E esse é um dos benefícios que alguns cartões dão, né? Então, um cartão específico que eu peguei, que é o Mastercard Black, tem um seguro viagem maravilhoso. São $150 mil de cobertura. Uau. Que é um seguro, né? Uma cobertura muito boa. A maior parte dos seguros básicos, né, que normalmente os seguros têm aquele pacote inicial, o médio e o avançado. Normalmente o inicial é em torno de $30 mil a cobertura, e é um valor muito baixo. Sim. É o mínimo exigido, mas é baixo. Então hoje, se você se acidenta, se acontece qualquer coisa, esse valor não cobre quase nada. É triste, mas é a verdade. Gente, é uma grande realidade, porque quando eu apresentava o programa, para cá, diretor, por favor, quando eu apresentava ele local, eu tinha um patrocínio de uma funerária. E aí as pessoas torcem o nariz, porque é uma realidade. Todos nós vamos, em algum momento, fazer uma passagem. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Se você não faz esse seguro, o custo é altíssimo para fazer o translado de um corpo.
cerca de 50 mil reais. Então, se você não faz, sai uma dor de cabeça maior ainda de dor e sofrimento para a família que está aqui. Porque muitas vezes não tem nada a ver com isso. Né? Então é importante a gente falar também. A viagem é maravilhosa? É, mas tem em alguns momentos algumas coisas que podem acontecer. Deus o livre, pode acontecer da aeronave cair. E como que fica a cobertura disso tudo? Porque talvez você foi viajar e deixou seus filhos com a sua sogra. E aí, como que essas crianças ficam desamparadas, não vai ter nada para suprir pelo menos aquele momento? Então é importante que se faça o seguro viagem, sim, por várias razões colocadas aqui. Então não vamos torcer o nariz. Viajar é uma maravilha, desde que bem planejado, bem colocado, como está explicando para a gente a Bruna Polo. É isso mesmo, Fábio. É aquilo. A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, né? Tá muito distante, mas não é bem assim. Então a gente tem que pensar na gente e, como você falou, na família, porque Sim. não é só a gente no momento desse que importa, né? Com certeza. Então, gente, seguro viagem é um item muito importante do planejamento, tá? Um outro item que eu também falo muito, que eu gosto, né, de falar, é depois que a gente escolheu o destino, olhei seguro viagem, já sei os documentos que eu quero levar, a parte de deslocamentos. Então é agora a hora que a gente também começa a pensar um pouco assim, e aí, eu vou de avião, esse destino dá para ir de carro, dá para ir de trem, né? Como que funciona um pouco disso tudo? E é a hora que a gente entra na roteirização de viagem. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é a roteirização, Bru? É quando a gente começa a pensar em quais lugares a gente vai estar em quais dias. Então, por exemplo, eu vou para a Europa e eu vou para a Itália. E aí, no começo da viagem, escolhi a Itália, eu vou em determinado mês, tá, mas a Itália é enorme. Para onde da Itália? Então, você vai começar a definir, eu vou ficar 3 dias em Roma, vou para Toscana, vou para Verona, você vai escolher os lugares e quantos dias você vai ficar em cada lugar. Isso é o que a gente chama de roteirização, para que a gente possa depois reservar uma passagem aérea, reservar um carro e começar a acompanhar os preços. Porque se a gente não pré-determina isso antes, Sim. aí você vai, na hora de olhar a passagem aérea, você vai falar, tá, mas aí eu vou comprar um voo, mas e aí o outro? Como que eu vou para o outro? Como que eu vou para outra cidade? Como que eu me desloco? Então, essa parte estrutural é uma parte rápida de fazer, aquela coisa que você senta aí num final de semana planejando viagem, que é uma delícia. Quem que não adora planejar as próximas férias, né? Senta e fala, eu quero ir para essa cidade, eu não abro mão, eu quero ir para essa, ótimo. Definir, em 15 dias de viagem, eu vou rodar por 3 cidades diferentes, vou ficar em tantos dias em cada local, e aí a gente vai para essa próxima etapa de passagem aérea de fato, né? Então, começar a acompanhar os valores de passagem aérea, né? Quando a gente está falando da questão de planejamento, que a gente fala muito sobre a questão de antecipação, hoje em dia as passagens estão nesse looping, né? Que nem bolsa de valores. Tá que nem a bolsa, um dia sobe, um dia desce e tá uma loucura, ainda mais depois da pandemia, que o que custava, sei lá, X antes da pandemia, hoje tá 3X, né? A gente tá pagando o triplo nas passagens. Sim. Então, quanto mais a gente se antecipa para começar a acompanhar os preços, maior a chance da gente economizar, né? Tá. Então, por isso que, por exemplo, vamos supor, eu vou agora no aeroporto comprar uma passagem para ir para a Bahia passar sexta, sábado e domingo. Eu vou pagar uma fortuna. Uma fortuna. Agora, se eu me programar com 2, 4, até 5 meses de antecedência, eu vou pagar muito em conta. Exato. E ainda, Bruna, me conta uma coisa. Ficou no lendário essa coisa de comprar passagem de madrugada? Porque tem gente que ainda fica falando assim, compra passagem de madrugada. Porque eu já entrei de madrugada e não encontrei nada disso, viu? Gente, isso é uma lenda. É a lenda da madrugada e a lenda da guia anônima, que eu também não sei se você já ouviu. Não, entra na guia anônima do computador, que também funciona porque ele não rastreia os seus dados de busca. Sabia. Não, também falam disso. Mas assim, isso não existe, pode, até muitos anos atrás, pode ser que até existisse promoções da madrugada, e pontuadas, né? Exato, alguma ação, alguma promoção, mas assim, madrugada eles falam muito isso porque tem muitas companhias aéreas que de fato pegam horários de baixa demanda para pôr promoções ativas. Sim. Então pode acontecer por uma coincidência, você entrar e tá uma promoção rolando. Mas essa história de você só vai pegar um preço bom de madrugada, não existe, sabe? Então a melhor estratégia para você conseguir um bom preço de passagem aérea, qual que é? Eu gosto muito de pesquisar em um site chamado Skyscanner. Até se vocês quiserem depois entrar, eu mostro um pouquinho como que a gente faz a navegação. Mas tem um aplicativo e um site super tranquilo, skyscanner.com.
E lá ele mostra o preço, ele é um comparador de preços de Uau! várias companhias aéreas. Menina, tá? eu vou fazer isso. É muito bom. Então, eu vou acompanhando o quê? Toda semana. Eu, né, adoro planejar, então toda semana eu fico olhando. A gente fica naquela ansiedade da viagem. Eu entro e vejo, por exemplo, a passagem que eu quero, no horário que eu quero, tá R$1.000. Semana que vem tá 1.100, na outra tá 1.000 de novo. Aí chega uma semana que tá R$800, você vai falar, opa, tá, o preço tá bom, porque você vem Sim. acompanhando, você começa a ter uma noção do preço médio, e aí você consegue identificar uma boa oportunidade. Se a gente não faz esse acompanhamento, como que você vai saber se o preço está bom ou se está ruim? Concordo. Hoje em dia a gente não tem como saber de cabeça, porque os preços estão muito diferentes, né? O diretor está entrando aí, olha só, vamos lá. Olha Explica que pra legal. gente, Bruna. Então aqui, ó, a gente tem o site da Skyscanner, que é o que eu uso sempre para buscar as minhas passagens. Vocês vão ver que lá em cima a gente tem o de e o para, né? Então a gente pode escolher, por exemplo, um destino qualquer. Bahia. Vamos lá, Bahia. Salvador, Bahia. Vamos para Salvador, Então- Bahia, diretor. Vamos ver como é que tá o negócio aí. Vamos lá. Então a gente digita aí, né? Ó, Salvador, escolhe o aeroporto, escolhe uma data de ida que você quiser. Fictícia. Perfeito. Ó, E aí você? O diretor já colocou só para ir na sexta e voltar no sábado. Quer dizer, na sexta para voltar no domingo. Que coisa Eu já horrível. ia ver uma semana inteira, Eu também, não no é? mínimo, No né? No mínimo, já que porque tá eu gosto de indo. viagem pelo menos de 15 dias. Exato, pra você ter a sensação de que você tá descansando, né? Porque senão não adianta. Acho que saiu. Saiu, diretor? Senão a gente vê de novo pra gente comparar, É. né? Mas Bruna, então- esse site ele proporciona pra gente ter uma listagem. Isso, é muito legal. Você consegue ter noção, por exemplo, quanto tá na Latam, quanto tá na Azul, quanto tá na Gol. Pra você não ter que ficar entrando em Sim. uma, na outra e na outra. Então, ele é muito bom. A gente consegue ter essa noção dos valores, assim, muito mais rápidos. E aí, na hora da compra da passagem, eu sempre indico comprar pela companhia aérea, tá? Porque se você tem qualquer problema, cancelamento de voo, atraso, mudança, enfim, é muito mais fácil você acionar a companhia direto do que você ter alguém intermediando. Tá. Né? Então, eu uso muito essa ferramenta para acompanhar, monitorar, e quando eu falo, opa, oportunidade de compra, o preço tá bom, eu vejo, se for a Gol, por exemplo, eu entro no site da Gol e faço a compra. Tá? Perfeito. Então, é muito bom, funciona super bem. Eu tenho um aplicativo no celular, você consegue até programar alertas no aplicativo, é muito legal. Olha lá, o diretor fez a simulação Ah, ó, que legal. pelo Sky Scanner. E aí no painel aí da esquerda, vocês podem até ver que dá pra gente selecionar conexões. Por exemplo, eu quero só voo direto. Ou eu quero limitar um horário de ida ou de volta. A gente consegue brincar com alguns filtros, ó. Companhias aéreas também. Então, essa é a parte, né, pra gente fazer as brincadeiras. Menina, mas tá caro, hein? Você vê, ele também tá de última hora. Ó, o diretor colocou pra viajar agora. Então ele deveria pensar pra mim pelo menos no meio do ano, né, diretor? Pois é, porque agora vai estar caro. Olha, mas é isso que a gente fala, ó, como a falta do planejamento. Olha isso, Olha gente. lá, ele tá mudando lá em julho. Vamos ver em julho a diferença. Tava 3.500. Olha, aí já vai para 2.200. Olha a Ó, diferença já do mudou. planejamento, viu? E aí de volta. E de volta, isso. Aí, normalmente, tá, gente? Esse primeiro preço é sem mala despachada. Então, Tá. eu sempre alerto isso, porque às vezes você fala, dependendo da viagem, a gente quer despachar mala. Então, sempre considera que se você for despachar mala, vai aumentar em torno de R$300, vai, desse valor, que é uma média de um valor de uma mala, tá? Isso para uma mala de até 25 quilos. Isso, para mala E de até mão, 25. quantos quilos? A de mão são 10 quilos. E aí já tá sempre inclusa nesses valores. Tá, então a gente que é homem, a gente consegue colocar uma malinha. Agora vocês, mulheres, aí, né? pra gente, dependendo da viagem, até dá. Agora, algumas outras... Aliás, a gente vai ter um programa só para falar de mala de viagem, hein? ótimo, adorei. A mulherada vai adorar. Isso vai ser muito bom. Bom, Então... tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Bru. Quero economizar sem prejudicar meu conforto e minha segurança. Quais coisas não posso abrir mão, pois é o barato que sai caro depois? Quem pergunta é Isabel Drummond, de São Paulo, capital. Oi, Isabel, ó, pergunta maravilhosa que a gente falou até agora há pouco. Viajar bem, com tranquilidade e segurança e não abrir mão do conforto é seguro viagem, é fazer um bom seguro viagem.
Senão é exatamente o que a gente estava falando, o barato sai caro, sabe? Aquela coisa de economizar, não faça esse tipo de economia, né? Se você quer fazer uma viagem boa, são suas férias, aquele momento que você trabalhou tanto para isso, você está indo com a sua família, com as pessoas que você mais ama, ou enfim, uma viagem entre amigos, não importa. O seguro viagem é indispensável, tá? Outra coisa que eu falo muito também, que é legal, é você pesquisar muito bem a sua hospedagem, a localização dessa hospedagem. Por quê? Às vezes a gente tem aquela ilusão de que a gente quer se hospedar um pouco mais longe do centro ou em uma determinada região só para economizar. Ah, porque está muito mais barato esse hotel, para que eu vou gastar ficando ali no centro? E aí você gasta muito mais com deslocamentos, ou às vezes você fica em um local, em um bairro perigoso, com pouco acesso, com pouca infraestrutura. Então é o outro barato que sai caro, tá? Então são duas coisas, para mim, indispensáveis. Primeiro, seguro viagem. Segundo, uma localização boa da sua hospedagem, no lugar que você vai viajar. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Não gosto de viajar com minhas... Como é? Não gosto de viajar com milhas. Dá para viajar barato de outra forma? Quem pergunta é José Juan, da Luz, de Brasília, Distrito Federal. Legal, José. Claro que dá. As milhas, elas proporcionam um valor ainda menor, porque, enfim, são várias estratégias que a gente vai acumulando, como eu já tinha comentado no último programa. Mas dá também para você viajar, sim, economizando muito, fazendo um bom planejamento, né? Então, se você se antecipar, se você conseguir antecipar o máximo possível essa viagem, você vai conseguir economizar nas suas passagens aéreas. Então, a gente vai conseguir um preço bem legal. Outra coisa, você consegue fazer um parcelamento do pagamento, que isso também ajuda muito, né? Se você consegue se programar, você consegue fazer um parcelamento e deixar isso de uma forma muito mais suave para você. Outra coisa, hospedagens. As hospedagens, quanto mais em cima da hora, mais os preços sobem. E ainda mais se é alta temporada, ou se é uma época que tem algum evento, né? Porque dependendo do lugar que você está indo, às vezes não é uma alta temporada, mas tem algum evento na cidade ou no local. Então, a hospedagem também, quanto antes a gente pudesse antecipar, melhor e mais chances de você economizar. Tá? E aí, outras coisas, montar um roteirinho, aquela coisa do roteiro personalizado, de você já planejar direitinho. No primeiro dia, eu vou estar em determinado local, quais atividades eu quero fazer? Ah, eu vou nesse museu, depois eu quero visitar essa catedral, eu quero ir no centrinho passear. Pode parecer que não, mas quando a gente pré-organiza isso, a gente tem uma economia muito grande, não só de dinheiro, mas também de tempo na viagem. E quando a gente fala de tempo... o tempo é dinheiro, de fato. Quando a gente está viajando, normalmente 1 ou 2 dias são muito valiosos para a gente, que tem pouco período, né? Tem um período relativamente ali fechado de aproveitar e de estar no lugar. Então, se você já vai com um roteiro pronto, já vai com tudo isso discriminado, você não perde tempo, você não gasta tempo tendo que ir até o determinado lugar, nem nada assim, sabe? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Tenho dúvidas se é melhor viajar por conta ou contratar uma empresa especializada. Me ajuda, Bru. Flávia Camille, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ótimo, Flávia. Essa é uma pergunta que muita gente às vezes me manda mesmo. Bru, monto meu roteiro, né? Organizo minha viagem ou contrato uma agência para fazer? Eu, Bru, sou do time das que gosta de pôr a mão na massa. Mas isso é muito pessoal. Então, assim, se a pessoa gosta também, é uma pessoa que gosta de planejar, né? Se você é uma pessoa que curte isso, esses detalhes, organizar sua própria viagem, eu falaria que você vai acabar economizando fazendo isso. Agora, se é uma coisa que você não gosta, que você não tem tempo, não tem paciência, no fim isso vai te gerar um gasto maior do que se você contratar uma agência e deixar que eles façam para você. Então é importante você pensar o que de fato é mais importante, o que você gosta mais, né? E aí você toma essa decisão de uma forma que fique tranquilo para você fazer. A agência de viagem, a gente tem aquele ponto de, se acontece qualquer coisa, a agência está lá para resolver para você. É uma dor de cabeça a menos, é uma preocupação a menos, eles cuidam de tudo. Em contrapartida, se você mesmo organiza, você economiza em algumas coisas, porque você fecha direto com os locais, você não está pagando nenhuma taxa, nada em cima daquilo, mas se dá qualquer problema, qualquer perrengue, você mesmo vai ter que fazer essa gestão dos problemas, né, da situação que acontecer. Então, pesa, coloca na balança e vê o que de fato vai sair melhor para você nessa viagem. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela.
Seguro viagem vale a pena? Em quais casos? Quem pergunta é Tomás Bernardo da Luz, de Rio Verde, Goiás. Tomás, em todos os casos, qualquer caso, a viagem, mesmo que seja nacional, não vá sem fazer um seguro, é o que a gente estava falando agora há pouco. Muito importante, não só pensando em você, pensando na sua família, em quem vai estar aqui, nas pessoas que te amam, né? E que pode acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer, mas para qualquer eventualidade, tá? Então, programou uma viagem, faz um seguro viagem, sabe? Hoje em dia existem muitos seguros, existem seguros que não impactam no orçamento, ou mesmo que você fale, putz, vai comprometer uma verba um pouco significativa do orçamento, mas acredite, na hora ou se um dia acontecer alguma coisa, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você vai dar graças a Deus que você se preocupou em fazer. Então, gente, qualquer viagem com seguro, tá? Sempre. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quero levar meu filho de 4 patas para a viagem, mas estou com medo de deixar de aproveitar muitas coisas por conta dele. Vale a pena? O que eu posso fazer para aproveitar tudo? Quem pergunta é Vitor Mendes, de Maceió, Alagoas. Um beijo para Maceió, Alagoas, terra da minha mãe. Vamos lá, Vitor. Bom, eu adoro, gente, viajar com a minha cachorra. Eu tenho uma cachorrinha, que é minha filhinha de 4 patas, chama Coca. Oh. E eu e meu marido, a gente viaja com ela para todos os lugares possíveis, né? E por que eu falo possíveis? Porque hoje em dia, cada vez mais, os lugares estão se tornando pet friendly. As pessoas, tem muita gente que tem cachorro, e os lugares estão começando a aceitar muitos pets dentro, né? Seja hotel, seja restaurantes, isso está melhorando muito. Então, assim, o que eu sempre falo? Antes de você ir para esse local, pesquisa o quão pet friendly é o local. Já vai com restaurantes que você saiba que podem te receber, já vá sabendo as regras, né, de boa convivência da hospedagem que você vai ir com o cachorro. Porque assim, eu e meu marido, a gente vai com a nossa e é uma delícia. É muito bom, gente. A gente aproveita muito. Eu já sei o restaurante que eu vou comer, ela vai comigo, a gente curte ainda mais quando ela tá junto do que quando ela não tá. Então, esse paradigma, esse tabu que a gente tinha aí sobre levar os pets, né, de, putz, vai ser difícil, eu não vou ter nada para fazer, tá melhorando muito. Então, agora, muito lugar aceitando pets. Só isso, né? Faça esse trabalho aí prévio, esse trabalhinho de casa, de pesquisar onde você já pode ir, para não chegar na hora e ficar sem saber, né, como lidar com a situação. Com certeza. Bom, se você pretende viajar, se planejar, fazer todo esse esquema, a Bruna Polo, ela pode te ajudar. Para isso, você acessa lá o Instagram dela, que é o Bruna _ na estrada, Bru _ na estrada. Você pode também falar com ela via WhatsApp através do 0 operadora 11 98924 7324, 0 operadora 11 98924 7324, fabricadeencantamento.com, fabricadeencantamento.com. Através desse site, você pode inclusive levar a Bruna para fazer toda uma consultoria no seu resort, no seu hotel, na sua pousada, para detectar erros e colocar ali no planejamento os acertos que devem ser feitos. Isso é o mais importante, viu? A Bruna é sempre simpática e atende o Brasil inteiro. Exatamente. Não é? E o nosso próximo programa, a gente vai falar sobre planejamento financeiro para viajar, hein? Ótimo, um tema coisa boa. Então, quem já tiver dúvidas, já vão escrevendo, já vão mandando, que vai ser um tema ótimo. Obrigado, Bruno. Até daqui 15 dias. Obrigado, Até, Fábio. Beijo. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Bom, eu quero dar uma dica para você. A Bruna falou tanto que o pessoal tem se preparado para receber os pets, né? Eu adoro também meu filho de 4 patas, o Bibi, que é um gato maravilhoso. Mas uma coisa que eu aprendi, ainda mais convivendo aqui no quadrilátero do lixo, é que tá cheio de gente que é mal educada. Que quando vai sair com o pet, tem que levar uma sacolinha, tem que levar um saquinho para recolher o cocôzinho deles, porque tem muitas pessoas que andam na calçada e são idosas, ainda mais aqui nesse pedaço que a gente tá. Então não seja irracional. Quando você sair com o seu pet, leve um saquinho, né? Porque eu, de verdade, quando eu vejo isso, sabe o que eu faço? Eu vou começar a filmar as pessoas e vou começar a mostrar no programa. É a melhor maneira da gente mudar, já que as pessoas gostam de ser mal educadas, né? Vai fazer o quê? Quem sabe se elas tomam um pouquinho mais de bom senso, para não dizer outra coisa, e faz aquilo que é correto para quem é um tutor de um pet. 12h48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.